Economizar pode te deixar ainda mais pobre. Mas calma, eu não estou dizendo que você deve sair gastando todo o seu dinheiro. Muito menos que guardar dinheiro seja um erro. Pelo contrário, eu acredito que economizar seja uma das habilidades mais importantes para construir patrimônio. Mas existe um ponto em que a economia deixa de ser inteligência financeira e passa a ser medo. Medo de gastar, medo de investir em si mesmo, medo de aproveitar as oportunidades, medo de viver. E esse tipo de economia pode custar muito mais caro do que qualquer compra por impulso. Porque existem pessoas que perdem milhares de reais tentando economizar 100. Perdem oportunidade de carreira, perdem relacionamentos, networking, conhecimentos, experiências. Tudo porque enxergam um gasto como desperdício. E hoje eu quero te mostrar por quê. Em alguns momentos da vida, economizar demais pode ser uma das piores decisões que você poderia tomar. Vamos lá. Bom, vamos começar falando que existe uma diferença enorme entre economizar e ser muquirana. Educação financeira não significa gastar o mínimo possível, significa gastar de forma inteligente. E essas duas coisas são completamente diferentes. Uma pessoa financeiramente inteligente sabe exatamente quando deve economizar, mas também sabe exatamente quando vale a pena gastar. Já uma pessoa muquirana trata qualquer saída de dinheiro, seja lá qual seja, como um prejuízo, mesmo quando isso custa tempo, qualidade, relacionamentos ou até oportunidades. Vou dar um exemplo prático aqui. Imagine duas pessoas. Uma compra um notebook barato que trava todos os dias, a outra investe em um equipamento melhor e ganha em produtividade. Quem realmente economizou? Ou então, imagine alguém que deixou de fazer um curso que poderia aumentar o seu salário porque achou caro. Quanto custou essa economia? Talvez dezenas de milhares de reais ao longo da carreira. E existe uma pergunta que mudou completamente a forma em que eu enxergo gastar dinheiro, que é a seguinte: esse gasto está apenas comprando um produto ou está comprando uma oportunidade? Porque oportunidade geralmente custa dinheiro. E quem nunca investe acaba economizando exatamente aquilo que poderia transformar a sua vida. Então presta muita atenção nisso. Isso sem falar também que às vezes o barato sai muito caro. Existe um tipo de economia que gera uma falsa sensação de inteligência. É quando você economiza 50 reais, mas perde 5 mil. A pessoa pega um ônibus de 3 horas para economizar combustível, enquanto poderia usar esse tempo para estar estudando, trabalhando ou até descansando. Compra uma cadeira ruim, depois passa meses com dor nas costas. Compra um celular que trava, perde produtividade todos os dias. Sempre escolhe mais barato. Nunca o melhor custo-benefício. O problema é que o tempo também tem seu valor. Energia também tem seu valor. Saúde também tem seu valor. E a produtividade também tem valor. E conforme a sua carreira evolui, essas coisas passam a valer muito mais do que as pequenas economias. No momento em que economizar tempo faz muito mais sentido do que economizar dinheiro, por exemplo. Só que entenda, as duas coisas precisam caminhar juntas em momentos específicos. Agora eu quero falar de um tipo de custo que ninguém calcula: o custo das oportunidades perdidas. Imagine que um evento custa 300 reais. Muita gente olha apenas os 300, mas não pensa o que pode acontecer lá dentro. Talvez você conheça um futuro sócio, talvez consiga um cliente, talvez encontre alguém que indique o seu currículo, talvez aprenda algo que aumente a sua renda, talvez mude completamente a sua forma de pensar. O mesmo vale para cursos, livros, viagens, experiências, mentorias, network. Nem todo gasto gera retorno, mas alguns mudam completamente a sua trajetória. E o grande problema é que você nunca saberá qual deles é antes de viver. Por isso, existe uma diferença enorme entre consumir e investir em si mesmo. Isso sem falar também que ficar em casa tem um custo. Se liga nesse ponto aqui. Existe uma frase que eu escuto com muita frequência: eu não vou porque eu preciso economizar. À primeira vista parece uma decisão inteligente, mas depende do motivo. Se você está evitando uma saída apenas por medo de comprar por impulso, ótimo. Agora, se você está deixando de viver experiências por medo de gastar, talvez essa economia esteja saindo muito cara. Quantas pessoas que deixaram de participar? Quantas pessoas deixaram de participar de eventos onde conheceriam alguém que mudaria suas carreiras? Quantos recusaram um congresso porque achou muito caro? Quantas deixaram de viajar e de conhecer um mercado diferente? Quantas nunca fizeram um curso que aumentaria sua renda? É curioso isso, né? As pessoas gastam R$ 2.000 em um celular novo sem nem pensar duas vezes, mas passam semanas refletindo se vale a pena ou não investir na educação delas mesmas. Porque o celular entrega prazer imediato, enquanto o conhecimento entrega retorno de longo prazo. E o nosso cérebro quase sempre prefere recompensas rápidas. E talvez a maior pobreza não seja a falta de dinheiro. Talvez seja viver uma vida tão limitada pelo medo de gastar que você nunca se permite acessar ambientes
maiores. Porque ambientes mudam pessoas, pessoas mudam oportunidades e oportunidades mudam vidas. É por isso que você tem que entender e colocar na sua cabeça que nem todo gasto é consumo, alguns são investimentos. Uma das maiores mudanças na minha vida financeira foi quando eu parei de dividir o dinheiro em apenas duas categorias: gastar ou economizar. Hoje eu faço uma divisão completamente diferente: consumo e investimento. Porque nem toda saída de dinheiro é igual. Comprar um tênis que você não precisa é consumo. Trocar de celular apenas porque lançou um modelo novo é consumo. Assinar plataformas que você nem usa é consumo. Agora, comprar um bom notebook para trabalhar melhor, fazer um curso que aumenta o seu valor de mercado, viajar para participar de um evento importante, pagar uma mentoria, aprender inglês, comprar livros, tudo isso também é dinheiro saindo da sua conta. Mas a intenção é completamente diferente. Você não está tentando parecer mais rico, está tentando se tornar mais valioso. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Muita gente olha apenas para o preço e deixa de calcular o retorno. Vamos imaginar duas pessoas aqui, cenário hipotético. Ela escolhe sempre o mais barato. Uma compra um celular de 8 mil reais, a outra compra um celular de 3 mil e investe 5 mil em uma formação que aumenta o seu salário 2 mil reais por mês. Quem realmente gastou melhor? É claro que nem todo curso vale a pena, nem toda mentoria funciona, nem todo evento muda a sua vida. Mas o raciocínio precisa mudar. A pergunta deixa de ser quanto custa e passa a ser quanto isso pode me devolver ao longo dos próximos anos. Porque algumas despesas desaparecem no momento em que você paga. Outras continuam gerando retorno durante décadas. E o maior custo que existe na nossa vida inteira é o custo de oportunidade. Existe um conceito na economia chamado de custo de oportunidade. Na prática, significa tudo aquilo que você deixa de ganhar por escolher um caminho. E, sinceramente, eu acho que esse é um dos conceitos mais importantes da educação financeira. Porque toda decisão tem um custo invisível. Você decide não ir a um evento porque vai gastar 300 reais. Economizou? Talvez. Mas e se naquele evento tivesse um futuro cliente, um futuro sócio, uma pessoa para abrir uma porta para sua carreira? Você nunca vai saber. Você decide não aprender inglês porque o curso é caro. 5 anos depois, perde uma vaga que pagava o dobro justamente por você não falar inglês. Quanto custou essa economia? Muito mais do que o valor do curso. Você decide não comprar um computador melhor. Passa 3 anos trabalhando lentamente. Perde produtividade todos os dias. Quanto de dinheiro você deixou de ganhar nesse período? Existe uma frase que eu gosto muito. As pessoas sabem o preço de quase tudo, mas não sabem o valor de quase nada. Elas enxergam o dinheiro que sai, mas não enxergam o dinheiro que poderia ter entrado. E isso muda completamente a forma com que você toma decisões. Porque riqueza não é apenas evitar perdas, é também criar oportunidades. E tudo isso tem a ver com mentalidade, tá? E essa mentalidade é a tal da mentalidade de escassez, que pode inclusive te manter pobre. Existe uma diferença entre viver com responsabilidade e viver com medo. Infelizmente, muitas pessoas confundem as coisas. Toda vez que surge uma oportunidade, elas já pensam: quanto eu vou gastar? Raramente elas perguntam: quanto eu posso ganhar com isso? Essa é uma mentalidade de escassez. Qualquer saída de dinheiro como uma ameaça. E aos poucos você começa a evitar tudo. Não faz cursos, não participa de eventos, não conhece novas pessoas, não investe na própria aparência, não melhora seus equipamentos, não muda seu ambiente. Você passa anos protegido, mas também passa anos parado. Enquanto isso, existem pessoas que entendem outra lógica. Elas economizam em coisas que não mudam a sua vida para poder gastar nas coisas que podem mudá-las. E essa diferença de mentalidade durante anos cria pessoas completamente diferentes. Uma compra aparência, a outra compra capacidade. Uma compra status, a outra compra oportunidades. E oportunidades sempre geram muito mais retorno do que status. E depois de estudar muito sobre dinheiro, de trabalhar no mercado financeiro, eu percebi uma coisa muito importante. O objetivo da educação financeira nunca foi fazer você gastar menos dinheiro. O objetivo sempre foi gastar melhor. Porque existem gastos que empobrecem, mas também existem gastos que enriquecem. Empobrece gastar para impressionar pessoas. Enriquece gastar para desenvolver novas habilidades. E por aí vai. Por isso, cuidado com um erro muito comum: transformar a economia em uma religião. Acha que toda saída de dinheiro é ruim, que todo investimento em você é caro, porque existe uma conta que quase ninguém faz. Quanto custa viver 10 anos sem aprender nada novo? Quanto custa não conhecer pessoas diferentes? Quanto custa permanecer nos mesmos ambientes? Quanto custa perder oportunidades por medo de gastar? Talvez esse seja o gasto mais caro de todos. No fim das contas, a riqueza não é construída apenas por quem economiza. Ela é construída por pessoas que sabem exatamente onde economizar e onde investir. Porque dinheiro parado na conta protege o seu presente, mas dinheiro investido em patrimônio, em conhecimento, em oportunidades podem
transformar completamente o seu futuro. E talvez essa seja uma reflexão mais importante desse vídeo. Não tenha medo de gastar dinheiro. Tenha medo de gastar com as coisas erradas e de economizar justamente nas oportunidades que poderiam mudar a sua vida. Sempre lembra disso. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda comigo? Discorda? Já tinha ouvido essa lógica alguma vez na vida? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo e quer me ver falando mais sobre dinheiro, custo de oportunidade, economia, deixa o seu like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui no canal. Assim eu sei que você gostou desse conteúdo e é para eu trazer mais vídeos como esse e você não perde nenhum dos próximos vídeos. Inclusive eu vou estar deixando um outro vídeo passando aí na sua tela que vai te ajudar, que é um complemento de tudo que você viu aqui. Te ajuda a economizar e também te ajuda a investir melhor. É só você clicar no vídeo que está passando aí na sua tela. Eu agradeço mais a sua atenção até aqui, meu amigo, minha amiga. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto sempre. Valeu!